você abriu a Bíblia, viu aquele tanto de livro, capítulo, versículo, e aí se perguntou assim, ó, por onde que eu começo? Ou pior ainda, já começou a ler a Bíblia, mas infelizmente parou no meio do caminho. Se você ficar até o final, eu vou te dar 3 dicas fundamentais para você começar a ler a Bíblia e de uma forma mais efetiva, ok? Então, vamos lá. Nós temos 3 formas de obter conhecimento da palavra de Deus. Então, são essas 3 formas que você está vendo aqui. É o devocional, o estudo e a leitura. Qual é a diferença desses 3? O devocional, ele é uma meditação prática. Tá? Vou até dar um zoom aqui para você. Ó. É uma meditação prática. O que ele faz? Você vai pegar um versículo, um capítulo, e você vai extrair o máximo de conhecimento prático para aquela semana, para aquele dia, para a tua vida, desse versículo. Só que hoje nós não vamos falar sobre o devocional. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo, eu também vou te ajudar sobre isso. O estudo também, né, é uma segunda forma de você obter conhecimento bíblico. É um estudo aprofundado da palavra. E aí, ele é um estudo mais técnico, tá? Talvez você vai parar palavra por palavra, ver o que significa, o que quis dizer naquele contexto, pegar outros versículos bíblicos que colaboram para aquele tema que você está lendo. Enfim, também nós não vamos falar no vídeo de hoje. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo e eu posso te ajudar com isso também. Hoje nós vamos falar da leitura. E o que é a leitura? A leitura é um aprendizado panorâmico. Como assim panorâmico? Né? É o seguinte, você vai começar a ler e você vai se sentir tentado, né? Você vai querer parar em alguns momentos, se aprofundar em um tema, começar a ler muito sobre aquele tema, procurar alguns vídeos sobre aquilo. Só que a leitura, a característica da leitura é justamente você conhecer de uma forma geral aquela história, aquele conto, aquela parábola, aquele versículo, aquele capítulo, né? Então, é uma forma, a leitura é uma forma geral, ok? Você vai entender de uma forma generalizada. Só que nessa história já tem muitos conhecimentos, já tem muito aprendizado que você já começa a praticar. Você começa a entender que um personagem se comportou de uma maneira que você pode se comportar no dia de hoje. E essa é a missão da leitura. A leitura, ela é mais rápida do que um estudo ou uma meditação. Então, na leitura você vai ler 4 capítulos. No estudo, talvez você fique somente um versículo bíblico. Então, existe uma diferença muito clara entre a leitura e o devocional e o estudo, ok? Então, é uma forma mais geral de passar o conhecimento. E nós temos várias formas de fazer essa leitura, ok? De começar essa leitura. Só que eu vou te dar aqui, vou separar em 2 para você poder tomar uma decisão prática e já começar a ler a palavra de Deus. Então, vamos ler aqui, ó. Plano de leitura, tá? Vamos para o plano de leitura, que é o mais importante aqui desse vídeo. Existem 2 formas para a gente poder entender, tá? A sequencial, você começa ali de Gênesis e termina em Apocalipse. Claro que essa é uma forma natural de ler a Bíblia. Todo mundo que vai começar, naturalmente pega ali a Bíblia, começa a ler de Gênesis e tudo mais. E não é errado, ou não é uma forma ruim de começar. Só que muitas pessoas param quando começam a ler a palavra né, do Gênesis e vai seguindo a sequência. Por quê? Existem alguns livros um pouco mais difíceis de ler, né? Um livro de Números, Levíticos, e você se sente não tão confortável de ler esses livros. São muitas genealogias e algumas regras, algumas leis para a época, e você acaba parando de ler ali. Então, se é a tua primeira leitura, não é uma forma recomendável, tá? Claro, presta atenção. O que eu estou falando aqui não é bíblico, tá? Não existe uma forma de ler a Bíblia. A Bíblia não nos mostra essa forma, ok? A Bíblia ela foi organizada em capítulos e versículos, mas é só para facilitar a nossa leitura. Então, a organização dos livros também. Então, você pode ler, começar a ler de outros livros. E se você ficar até o final, vou te fazer uma segunda ajuda para vocês. Se você ficar até o final, eu vou te dar os 5 principais livros para você poder começar a ler e vai te facilitar a leitura, tá bom? E tem a segunda maneira, tá? Que é uma forma definida. O que é definida? Você vai definir a ordem da leitura que você vai fazer. E essa ordem eu aconselho para aquelas pessoas que estão começando a ler a Bíblia, tá? Então você vai começar ali
talvez com o Novo Testamento, ou com um livro específico, ou com esses 5 livros que eu te falei. Depois você começa a ler na ordem natural da Bíblia. Então, é uma ordem que você vai definir. E olha, definição de ordem, existem muitos lugares que você pode pegar aí, tá? Existem algumas igrejas que fornecem uma leitura bíblica anual. Existem alguns livros que você compra que já tem essa leitura. Ou se você simplesmente for no Google e procurar assim, ó, quais são as ordens de leitura bíblicas para eu poder ler a Bíblia em X tempo, ele vai te dar um esqueminha ali para você poder começar a ler, ok? Quais são as vantagens e desvantagens? Aliás, só as vantagens que eu coloquei aqui, né? Qual é a vantagem de você ler a forma sequencial? É que você acompanha a história, né? Completa de uma forma linear. Você vai vendo ali o que foi acontecendo. Apesar de o livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, tá? O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Só que na organização, Jó ficou um pouquinho mais para frente, né? Ele salta ali para alguns livros. Então, você vai ler de uma forma linear e você vai ter um entendimento bem interessante sobre a Bíblia. Se você está lendo pela segunda vez, pela terceira vez a Bíblia, eu te aconselho muito a fazer uma forma sequencial. Vai explodir a sua cabeça, porque tem alguns detalhes ali que você vai pegando conforme você for lendo, tá? E nós vamos ver aqui agora a vantagem de uma forma definida. A leitura é mais leve. Então, vai te ajudar muito mais nesse início aí. Você vai ler de uma forma mais fácil. E quando você começa a engrenar na leitura bíblica, é natural que você continue. O problema é quando você não engrenou ainda, começa alguns livros mais difíceis e aí você trava, sabe? É por isso que você geralmente, tá? É por isso que você trava. Então, algo muito importante sobre o tempo de leitura. Gabriel, eu queria colocar uma meta de leitura. Eu queria ler a Bíblia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ó, aqui, nesse quadro aqui, já tem as respostas, tá? Eu quero ler em 1 ano, eu preciso ler 4 capítulos em média, tá? 4 capítulos por dia. Então, todo dia eu tenho ali, ó, vou pegar do início ao fim e nesses 4 capítulos eu leio de forma inegociável, tá? Ah, mas é sábado, é domingo. Continua lendo os 4 sem hesitar. 2 anos, 2 capítulos por dia, e 3 anos, 1 capítulo por dia, né? E olha, se você se sente confortável, você pode começar a ler 4 capítulos por dia, e depois você fala assim, olha, tá muito pesado. Você pode diminuir para 2. Não se força. Isso já é uma dica que eu nem ia colocar. Não se força a ter que cumprir um período de tempo. E é melhor você fazer menos e fazer em mais tempo, né, em 2 anos, do que você não fazer. Muita gente fala assim, não, eu vou ler 10 capítulos por dia. Aí você lê os 10 capítulos e fala assim, nossa, maravilhoso. O primeiro dia é perfeito. Segundo dia é legal. O quarto dia, o quinto dia, o 10º dia, você fala assim, nossa, tá pesado. Porque a nossa vida adulta, ela exige algumas coisas, algumas renúncias, né? Então, é melhor que você leia menos, mas você continue lendo todos os dias do que você parar de ler, ok? Então, essa é uma forma de você, né? Você pode ler também em mais tempo ou menos tempo. É só você fazer os cálculos aqui que fica bem claro para você, tá? Agora, uma outra dica que eu não ia colocar é o seguinte. Gabriel, aconteceu um problema aqui no meu dia. A minha semana, o meu domingo eu tive que viajar, eu saí e, olha, a gente passou o dia na rua e cansou, eu não li. O que eu faço? Eu, no dia seguinte, vamos supor que eu tenha colocado uma meta de ler a Bíblia em 1 ano. Coloquei 4 capítulos por dia, ok? E no dia seguinte, o que eu faço? Eu leio 8 capítulos por dia? É uma boa pergunta. E olha, já vou te adiantar aqui. Não faça isso. Não acumula, tá? Por quê? No segundo dia, você vai falar assim, nossa, hoje é 8, né? Hoje é 8 capítulos, vai ficar muito mais difícil. E aí você não lê. Aí depois não são mais 8. Aí você vai falar assim, nossa, são 12 hoje. Aí que você não vai ler mesmo. Então, não acumula. Um dia passou, no dia seguinte, não tem problema. Continua lendo de onde você parou e lê 4. Depois você... Porque assim, ó, o que vai aumentar são alguns dias lá no final. Então não se preocupa com isso, não acumula, porque isso vai mais te atrapalhar do que te beneficiar, ok? E agora, vamos ver aquelas dicas lá, tá? Algumas dicas rápidas para você poder começar a ler a Bíblia de uma forma mais efetiva. Bom,
Comece a ler ontem. Como assim? Comece a ler ontem. É tentador a gente colocar um objetivo para a gente começar no futuro, tá? Por exemplo, olha, eu vou começar a ler no dia 1 do mês que vem, que vai bater certinho numa segunda-feira. Isso aí você só está se enganando. Porque vai chegar no dia 1, você nem vai lembrar que você programou. Não, já é sexta, eu vou começar a ler segunda para poder bater os dias. Não precisa. A leitura não é a leitura bíblica. Preste atenção e anota isso se você puder. A leitura bíblica não é um tiro de corrida, não é uma corrida rápida. Você não vai correr 100 metros para ler a Bíblia. É uma maratona. Então, fica tranquilo. Começa hoje. Ai, Gabriel, eu tô vendo esse vídeo aqui, são 10 horas da noite. Não tem problema, começa hoje. No máximo, se você já estiver vendo 3 horas da manhã, começa a fazer a leitura amanhã de manhã. Só que no máximo, tá? Comece ontem, comece agora, comece já, não deixa pra depois, não marca um dia na sua agenda e comece agora. Defina uma meta. Eu vou definir ali que eu vou ler a Bíblia em 1 ano. A minha segunda coisa que eu tenho que definir é o seguinte, eu vou ver qual é o formato que eu vou ler. Eu vou ler de uma forma definida, ou seja, eu já tenho ali uma sequência de livros que eu vou ler, ou eu vou ler de Gênesis para Apocalipse. São duas coisas que você tem que definir, tá bom? A segunda dica, isso aqui, aí é o que eu falo que é fundamental, tá? A Bíblia, ela tem uma particularidade que nenhum outro livro tem, tá? Que é o seguinte, a Bíblia você faz a leitura junto com o autor. Quando você está lendo a Bíblia, a pessoa que escreveu, a pessoa que idealizou, a pessoa que saiu do coração está lendo junto com você. Sabe quem é esse autor? Claro que na Bíblia nós temos autores que, Moisés, nós temos Mateus, nós temos vários autores. Só que o autor que eu falo aqui é Deus. Então você está lendo junto com Deus. Você está na presença de Deus lendo a Bíblia. Então o que você tem que fazer? Fazer uma oração antes de começar a ler a Bíblia. Tá? Você começa ali, olha, Deus, eu tenho muita dificuldade de interpretação. Eu tenho dificuldade para captar algumas mensagens que o texto queria passar. Então, Deus, revela ao meu coração, traz isso para mim, me ensina a aprender. Tem pessoas que começaram a ler a Bíblia que eram analfabetas e hoje sabem ler. Tem um relato, inclusive, de um amigo meu, ele falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que só sabe ler a Bíblia, ele não sabe ler nenhum outro texto. Ele vai pegar uma carta, ele pode pegar um celular e ler uma mensagem no WhatsApp, ele não consegue ler, ele só consegue ler quando ele abre a Bíblia e ele vai ler ali naturalmente como se soubesse ler qualquer coisa, tá? Então, existem alguns mistérios mesmo e pede a Deus para que isso aconteça contigo. Pede essa revelação de Deus, pede para que você tenha mais sabedoria, mais inteligência para poder ler essas passagens bíblicas, ok? E aí, quando você vai finalizar também essa leitura, o que você faz? Você também ora. Deus, eu li aqui, eu entendi muito bem, ou entendi mais ou menos. Deus, eu não entendi nada. Pode ser muito sincero com Deus. Deus sabe disso. Deus, eu não entendi nada. Me mostra no meu dia a dia como é que eu posso aplicar esse texto bíblico, esse ensinamento que você trouxe para o meu coração, e ele vai te mostrar, tá bom? Então peça sabedoria a Deus que ele vai te dar, ok? Então essa dica é fundamental para você ler a palavra de Deus. E a terceira e última é vença o pior dia. Preste atenção. Vão existir alguns dias que deu tudo errado. Tudo errado. Deu meia-noite e você ainda não começou a ler e você tinha que ter dormido 10 horas da noite para você poder acordar cedo do trabalho. Se você vencer esse pior dia, é o dia que você está desanimado, é o dia que, como eu falei, tudo deu errado, você está estressado, você não quer ler a Bíblia. Se você vencer esse dia, que é o pior, você vai continuar lendo a palavra, a Bíblia, por muito e muito tempo. Então tenha essa mensagem. Lembra desse vídeo aqui. Quando você estiver no seu pior dia, você fala assim, olha, aquele vídeo lá, do Gabriel, falou para eu vencer o pior dia. E você vai ver que quando você tem só essa mensagem na mente, você vai falar assim, olha, eu vou vencer o dia de hoje, porque no dia que tiver fácil, eu vou ter muito mais facilidade para ler. Essa dica aqui, ela é uma dica que vai te ajudar muito na tua trajetória, tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele facilita, tá? Eu vou até voltar aqui, ó, pra gente poder
ver de uma forma geral tudo que nós vimos hoje, mas esse vídeo aqui, ele vai te dar uma visão ampla para você poder começar a ler a palavra de Deus. Então comece ontem a ler, tá? Já defina tudo que você tem que definir agora e comece a ler. De novo, tá? Gabriel, quero saber um pouco mais sobre o devocional, sobre a leitura. Comenta aqui embaixo e eu faço um vídeo somente para isso. E se você ficou até aqui, né, você quer saber quais são os 5 livros para você começar a ler? Faz o seguinte, vai aqui no comentário, é o primeiro comentário e eu também coloquei na descrição do vídeo, tá bom? Se você puder curtir o comentário, curtir esse vídeo aqui, também vai ajudar a gente bastante. Então, é isso. Até mais, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.